Por isso que eu estou falando para o senhor, ela passava pelo planejamento. Então o Alexandre Kluck que falar para o senhor lançar. Eu estou falando para o senhor, a nota, ela passava pelo planejamento, do planejamento que ela vinha para mim. Sim, mas o normal lá era o senhor ver o produto tentando lançar a nota. Se o senhor lançou a nota sem ninguém falar para o senhor, sem conferir o produto... É o que eu estou dizendo para os senhores. Esse material, esse cavalete, principalmente, ele não chegava só lá na loteria, como deveria chegar. Esse material, ele chegava nos PAs. Só tem certeza disso ou o que disseram, senhor? É o que disseram para mim. Disseram. É o que E disseram quem para mim. continuou dizendo que estava chegando nos PAs? Foi o senhor Alexandre Kluck? Sim, o próprio Alexandre também já me disse também. Ele falava? Me disse também. Então, é só porque Ele, os agentes, nós estamos também, notando sabe? aqui que um período era Maria Bernadette, outro período era do Kluck. Então, a gente saber quem, porque era impossível só ela ter falado para o senhor. O vereador Cachorro tem pergunta? Nós estamos num período de perguntas. Presidente Elias Vaz, relator Eduardo Prado, membros Titão, Cabo, Exílio, Wellington, desta CPI da Secretaria Municipal de Trânsito, que merece todo o meu respeito, e eu agradeço quando na reunião anterior os senhores aceitaram a minha colaboração. E eu participo de todas as reuniões dos senhores. Peço desculpas pelo meu atraso, porque fui até a Justiça, onde entrei com 2 ações pedindo a intervenção nas empresas de ônibus, no sindicato 7, entreguei na Justiça neste momento. Também pedi a prisão do presidente da CMTC, o senhor Fernando Meirelles, porque ele mentiu aqui na CPI de sexta-feira ao garantir que não haveria aumento da tarifa do transporte coletivo durante 90 dias, enquanto se discutisse a melhoria do serviço. No mesmo dia, ele declarou ao jornal O Popular, nas páginas 12 e 13, publicadas sábado, que a partir de hoje haveria um aumento para R$ 4,00 na reunião que já está marcada para hoje, 17 horas, da CDTC. Por isso que eu me atrasei, desculpem. Senhor José Carlos, em fevereiro, eu fui até a SNT, depois da visita que fiz lá, e pedi a companhia do vereador Elias Vaz, hoje presidente desta SEI, e obtivemos do presidente Felisberto toda a documentação. Depois eu voltei sozinho na mesma SNT e entrevistei. O vídeo está aqui ao dispor da casa, entreguei ao relator do delegado Eduardo e também ao Elias e os membros o vídeo dessa entrevista com o diretor jurídico que trabalha há 8 anos na SNT. Ele disse categoricamente que nenhum cavalete foi entregue. E categoricamente ele disse que os cavaletes foram pagos. Eu prestei atenção nas pontuais observações e questionamentos de Lucas Quitão e do relator delegado Eduardo Prado. Passei hoje cedo de novo, porque eu sabia da reunião dessa, sei hoje. E voltei a conversar com o diretor jurídico. O senhor confirmou aqui que apoiou o André Azeredo. Voltei. Exatamente. Na minha opinião, é opinião minha, mas queria que registrasse em ata, houve irresponsabilidade total enquanto secretário da SNT do senhor André Azeredo ao mantê-lo no almoxarifado. Por ser uma pessoa simples, que poderia e teria direito a outro cargo, mas não estava preparado para este cargo, na minha opinião, de cuidar do almoxarifado. É minha opinião. O senhor não tem condições de salário. O senhor está lá de forma irregular. Quem o mantém irresponsavelmente. O diretor jurídico diz algo que eu preciso apresentar a esta comissão para que ela avalie até, de repente, a convocação dele. Ele me garantiu que o senhor é homem do André Azeredo. O senhor é totalmente ligado a ele. E ele me garantiu mais, que o senhor não iria contribuir em nada com esta comissão. O senhor não iria dizer a verdade sobre nada envolvendo o período da administração do secretário André Azeredo. Palavras do diretor jurídico. E quando ele me disse, o vídeo aí está, que nenhum cavalete foi entregue, eu fui até o seu
almoxarifado, ao vivo, para lhe entrevistar. Não sei se o senhor se lembra. Estavam 3 pessoas no seu setor. Elas desmentiram o diretor jurídico. Disseram que os cavaletes foram entregues. Portanto, a pergunta clara é: quem está mentindo? O diretor jurídico ou quem trabalha no almoxarifado? E como última pergunta, o diretor jurídico tem razão? O senhor viria aqui para não contribuir com esta comissão em tudo que se envolvesse André Azeredo? Qual que é o nome do diretor jurídico que você está falando? O senhor sabe. Trabalha lá há 8 anos. Qual que é o nome dele, por favor? O nome dele, por favor. O senhor não sabe? O senhor tem que saber. A comissão tem aqui o nome dele. Eu conheço o senhor Neilisman. É exatamente este. Neilisman. Seguinte, eu não sou homem do André Azeredo não, porque eu conheci ele na SMT quando ele chegou lá. E outra coisa, quando eu cheguei aqui, me fizeram uma pergunta diante de Deus e diante dos senhores, se eu iria falar a verdade. E eu estou falando a verdade de acordo com o meu conhecimento que eu tenho. Se não chegou nenhum cavalete, e futuramente os senhores vão ver que tem algumas requisições assinadas que eu assinei e que eu recebi. Agora, se não chegou nenhum cavalete, eu confesso aos senhores, eu peço a Deus que me mate agora, se não chegou nenhum. E se eu não estou falando a verdade aqui, eu peço a Deus também que ele me mate agora também. Porque eu estou aqui primeiramente, igual o senhor mesmo falou, realmente eu não era capacitado para estar lá mesmo não. Mas lá é onde é que eu tiro o sustento da minha família. Lá é onde é que eu tiro o meu sustento. E eu não estou aqui para jogar o sustento da minha família fora, não. Porque é Deus, família e depois os nossos amigos. O Senhor levantou minha vida todinha. Fala sobre a minha vida aqui se eu não recebi nenhum cavalete. Eu recebi sim, alguns cavaletes. E confiei em pessoas também, porque para mim, igual eu falei no princípio, que todas as pessoas a priori estão falando para mim de boa fé. E foi dessa maneira que eu tratei enquanto eu estive ali. E o que me falaram foi isso. Olha, chegaram gradativamente esses cavaletes. E agora a nota está aqui para dar entrada, para dar continuidade do serviço. Na época da Maria Bernadette foi da mesma maneira, na época do Alexandre, que foi o nome que vocês citaram aqui, mas eu confesso aos senhores que tem todo um trâmite para você dar essa entrada. Essa nota, ela passa lá no financeiro e o planejamento, e depois vai lá para o almoxarifado, porque esse material já foi entregue gradativamente. Senhores, eu dei entrada em 5.875 cavaletes. Foi o que eu dei entrada. Não estou aqui falando para os senhores que eu não dei entrada, não. Não tem para onde eu correr, não. Eu falei para os senhores que eu aprendi aqui 20 anos. 20 anos. Eu sou um homem de trabalho. Trabalho de dia e trabalho de noite. Não sou ladrão. Sou servo. E o Senhor me alimenta. Tem alguém que cuida de mim. Guarda. Continuamos. Zé Carlos, primeiro que ninguém está de forma a prejudicar o senhor. Pelo contrário, se você observar as manifestações de todos aqui, foi exatamente de acreditar que não é o senhor o beneficiário dessa irregularidade. Mas nós estamos insistindo para o senhor é que o senhor possa nos ajudar, como o próprio delegado disse, porque essas coisas, assim, até porque a SEI, ela se baseia em documentos e depoimentos. Então, para nós é importante o senhor falar. Por isso que nós estamos insistindo para o senhor seja o mais transparente possível, que o senhor lembre
porque para nós é muito importante isso. Porque para nós, assim, o senhor, é igual quando o senhor disse, tem nome, como a Maria Bernadette, com um período ela determinou o senhor, mas teve outros períodos que continuou. Né? O senhor falou que, inclusive, teve anteriormente, né? Porque esse número que falou 5.000 não é o número do contrato que nós estamos até em mãos, porque esse foi só 3.150. Né? E o senhor mesmo disse que, nesse período todo, o senhor chegou a receber, no máximo, 800. Declaração que o senhor falou aqui. Então, para nós está nítido que o senhor não recebeu isso, né? Agora nós vamos saber quem são os responsáveis, o senhor precisa ajudar a gente nisso. Aqui nós não estamos. E ele sabe. Deu a Juru, ninguém aqui está dizendo que o senhor é desonesto, ninguém está dizendo aqui que o senhor. Agora, ao cumprir essas ordens, nós suspeitamos que quem deu as ordens tem interesse nessas ordens. Então, por isso que para nós é muito importante, cada nota dessa aqui, o senhor fala, ó, essa aqui foi fulano. Então, o nosso senhor disse, porque primeiro era Maria Bernadette, depois o Alexandre Cruz. Para nós é importante, porque nós vamos rastrear, certo? Agora, para nós, aqui ninguém está falando de forma antecipada, que o senhor é criminoso, não estamos condenando o senhor, fazendo prejulgamento de ninguém. Nós estamos investigando. O senhor acha que convia que nós temos uma situação concreta que parece meio absurda, que essa quantidade, o senhor mesmo concorda que 4.000 aí o senhor nem nunca viu falar e foi pago. Foi pago. Esses 4.000 que nós estamos falando foi pago. E o senhor mesmo está falando que nunca ouviu falar. Então nós não estamos aqui sendo leviano. Alguém meteu a mão. Vamos colocar aqui, meteu a mão, dinheiro público. Só que claro. Então agora nós vamos descobrir quem. E o senhor está aqui na condição, não é de réu. O senhor está aqui na condição de testemunha. O senhor está aqui. Né? Então, para ficar bem claro, o senhor pode ajudar a gente a encontrar, até porque o senhor tem uma responsabilidade formal sobre o senhor mesmo fala, olha, eu tive minha culpa, porque eu atestei coisa que eu não sabia se deu entrada. O senhor mesmo falou isso aqui. Agora nós estamos querendo saber quem são os culpados. Então o senhor ajuda a gente, né, a descobrir, é isso, legal? Descobrir quem são os culpados, que nós vamos saber que o senhor não tem nada com isso. Agora o senhor precisa nos ajudar. Professor, é igual eu estou falando para o senhor. Na época do secretário José Geraldo, eu era subordinado à diretoria administrativa. Foi igual já foi falado, e os senhores convocaram ela também. Ela vai estar aqui. Agora, os senhores há de convir comigo que eu, como funcionário do almoxerifado, tem coisas que acontecem lá para cima que eu não tenho. Eu não tenho conhecimento. Nós concordamos, nós queremos saber quem deu a ordem. Só isso. É isso que eu estou falando. Não, mas numa época foi a Bernadette. Isso, depois para isso que eu falei para o senhor. Eu sou subordinado, na época da Maria Bernadette, eu fui subordinado a ela. E depois eu fui subordinado ao Alexandre Kruger. Mas é isso que é isso que eu estou falando para os senhores. Sim. No momento que o senhor foi intimado para cá, o senhor teve algum tipo de pressão, algum servidor da CNT, algum superior do senhor, alguma ex-presidente, presidente, enfim, qualquer pessoa, deu alguma pressão no senhor, orientou o senhor a falar, o senhor ficou temeroso em alguma situação, alguém procurou o senhor por meio de alguma ameaça, por meio de ligação telefônica ou pessoalmente na SNT? Quais foram as pressões que o senhor tiver, pelo conhecimento que o senhor teve, algum tipo de comunicação por pessoas acima do senhor, o senhor teve que cuidar com o que ia falar? Procede essa informação? Eu vou falar olhando no olho do senhor, certo? Vou falar olhando no olho do senhor. Eu encontrei o Alexandre, encontrei ele sábado agora, no campeonato da prefeitura que está sendo disputado lá no Parque Amazonas. Eu vou falar a verdade para o senhor. Ele não tocou no assunto comigo para me impressionar. Eu vou falar para o senhor o que foi que aconteceu. Pois não. Eu perguntei para ele, eu José Carlos Martins, eu perguntei para ele, falei, Alexandre, o que é que está acontecendo, cara? Que eu fui convocado para me depor segunda-feira, 8h30. Ele falou para mim desse jeito assim, Zé Carlos, o que aconteceu no cavalete, a única coisa que eu sei que aconteceu nos cavaletes foi que o pessoal pegava, era um material que já tinha vindo pegando, e o material chegou para dar entrada. Eu peguei, atestei lá umas 2 notas.
E eu falei para ele, tem 2 notas sua atestada mesmo. Ele falou, não, mas o que eu sei é isso, é o que eu vou falar. Nem no nosso time ele não estava, ele estava lá. Encontrei ele também por acaso. Nem imaginava que eu ia encontrar ele lá não. Nem imaginava. Aí encontrei ele, perguntei, acabou o jogo, eu fui embora. Foi a única conversa que nós tivemos. Agora, igual eu estou falando para os senhores, se alguém tivesse me ameaçado, e eu perguntei a alguns advogados, perguntei a algumas pessoas, e eles falaram para mim mesmo, Zé Carlos, você deu entrada, não deu entrada para alguma pessoa? Eu falei, dei. Isso aí não tem como eu negar. Os senhores mesmos sabem que eu dei entrada. O senhor está falando aqui que foi 3 mil e pouco, não foi só isso que eu dei entrada, não. Eu dei entrada em 5.875. Ah, mas isso aí foi no período total meu. de 2014. Mas é porque o contrato da família chilena é 2015. Aí eu peguei e falei para eles assim, ó, mas foram dados também a saída dessa quantidade. Da mesma forma que eu dei entrada, que eu fiquei sabendo, vou falar para os senhores, que é o conhecimento que eu tenho, é que esse material chegou gradativamente até chegar a uma quantidade X para dar entrada e deram e foram dados. Infelizmente o senhor entrou sem, acho que uma falha que o senhor deve acertar agora, sem averiguação, né? Aprendi 20 anos, vereador. Aprendi 20 anos e confesso aos senhores. Hoje, meu modo de entender. Hoje eu não posso sair do almoxerifado. Agora, até resolver isso aqui. Porque senão, eu vou dar margem, sabe para quê? Não, o Zé Carlos fez a coisa errada, depois saiu, agora está querendo fugir. Não, eu vou ficar até o final disso aqui, porque eu estou consciente do que eu fiz. E sempre agindo de boa fé. Sempre agindo de boa fé. E eu não tinha conhecimento. Eu não tenho muito conhecimento. A administração, o senhor conferir na sombra do senhor. A partir de hoje, o senhor já deu o recado do senhor. Você deu o recado. Permito. Senhor Zé Carlos, o senhor tem 20 anos de SMT? Quantos anos o senhor tem? Em 2010. 2010. Quando eu fiz o questionamento ao senhor, o senhor emocionado chorou. Lembrou de sua família, correto? Então, por que em nome de sua família, o senhor não faça o que lhe pediu o presidente Elias Vaz e que todos aqui estão pedindo? Ajude a gente, colabore com esta CPI, porque seus colegas que lá estão, eu já fui lá 8 vezes esse ano, eles falam abertamente o responsável de cada questão, inclusive sobre os cavaleiros. Colegas do senhor do almoxerifado, colegas do senhor lá daquele estacionamento onde fica o seu departamento, a gente conversa, eles falam, não, Cajuru, fulano que foi isso, foi o presidente tal. Eles citam 2, José Geraldo e André Azevedo, são os mais citados. Isso é coisa deles. Por que o senhor não ajuda a gente a dizer realmente quem é que estava por trás disso? Porque há a garantia de que cavaletes foram comprados, foram pagos, não foram entregues e que, se entregues, não foram destinados aos locais devidos. Vereador, é igual eu disse para o senhor. Dos que estão lá e dos que trabalharam lá, o senhor fala que é colega meu de almoxerifado, eu vou falar o nome deles. Almoxerifado 2. Não, só tem o almoxerifado 2. 2 pessoas que estavam lá com o senhor no dia que eu fui lá. As Então, 2 falaram. As 2 pessoas que estão lá, uma é o Anísio e a outra é a Ana Lúcia. Aos que estão lá. Agora, o senhor está falando aqui que eles têm esse outro conhecimento, eu estou falando para os E senhores. como o aqui, senhor não tem? Se eles têm, como o senhor não tem, senhor Zé é Carlos? o que eu estou falando para os senhores aqui agora. Os 2 secretários que passaram por lá, um foi o senhor José Geraldo e o outro foi o senhor André. André. Eu entrei no almoxerifado na época do senhor José Geraldo. E fiquei também na época do André. Isso. O meu chefe era Maria Bernadette e Alexandre Cruz. Mas o senhor está falando da Maria Bernadette, mas não fala do secretário. Por que o senhor poupa os 2? Porque a minha chefe, eu era subordinada a Bernadette. Sim, mas a Bernadette dava ordem para o senhor por quê? Por conta própria dela ou porque alguém superior ela mandava? Aí eu não tenho conhecimento, é isso aí que eu estou falando para o senhor. Então o senhor não tem esse conhecimento, mas os seus colegas têm. Eles falam claramente. Eles não colocam a culpa em peixe pequeno, não. Eles colocam a culpa no peixe grande. Eu falo a verdade para o senhor, eu estou falando com quem eu tive contato.
Porque eu não tinha contato com o secretário. Eu tinha contato com o meu superior. Mas o senhor não acha que a ordem vinha de cima? Bom, eu acho que a ordem vem de cima. Ah, bom, porque não é possível você achar que a ordem vinha da Maria Bernadette. Bom, ela era minha chefe. Mas a ordem vinha de cima, o senhor acabou de dizer. O senhor acha que Quem vinha? falou que a ordem vinha de cima foi o senhor. Não, o senhor acabou de confirmar agora aqui, está registrado em ata. O senhor falou, eu acho que a ordem vinha de cima. Não foi o que ele falou? O senhor falou isso aqui. Está registrado, está lá. Mas eu falei. O senhor confirma isso? Só para falei registrar. sobre uma pergunta. Mas o senhor confirma? Sobre a pergunta do senhor. Então, mas o senhor, claro, o senhor está respondendo a pergunta minha. Então o senhor confirma que a ordem vinha de cima? Eu confirmo que a minha chefe era a Maria Bernadette e o Alexandre Cruz. Sim, mas a palavra, a ordem vinha de cima, o senhor a mantém? Eu não tenho conhecimento. O senhor disse ela aqui agora, Sr. Zé Carlos. Aí o senhor está entrando em contradição. Quem está entrando em contradição, senhor? O senhor falou assim, você não acha que vem de cima? Não foi Aí isso o que senhor confirmou, que eu acho que vem de cima. Que eu acho que a ordem vem de cima. Isso que eu quero que o senhor Mas eu confirme, não só isso, confirmo que repita. veio do senhor José Geraldo. Não, não estou falando quem. Eu não dei nomes. Eu só pedi para o senhor confirmar se, na sua opinião, o senhor concorda que a ordem vinha de cima. O senhor disse, eu acho que a ordem vinha de cima. Eu não estou mentindo aqui. Não estou inventando. O senhor falou que está aqui registrado. Eu estou mentindo, por exemplo? Eu acho que ele está querendo dizer que ele não está afirmando, ele disse que ele acha. Não, é isso que eu falei. Ele acha que a ordem vinha de cima. Vamos repetir a frase dele. Eu acho que a ordem vinha de cima. E só para concluir, o senhor Zé Carlos, então, diante da simplicidade do senhor anterior, de reconhecimento de não ter capacidade para esse setor de almoxarifado, quando o senhor lá entrou, o senhor então diria aqui para nós, que se o senhor fosse o secretário da SMT, o senhor em nenhum momento colocaria o senhor José Carlos para tomar conta do almoxarifado? O senhor colocaria outra pessoa? Pela minha capacitação? Sim. Pela minha capacitação, eu não colocaria. O senhor não colocaria? Não, porque eu não era capacitado. Sim. Bom, Uma pergunta bem simples. Por que o senhor resolveu apoiar a Andresa para vereador? Primeiro porque eu não tinha candidato. Primeiro porque eu não tinha candidato a vereador. E pelo que eu vi era uma pessoa nova. Foi isso. Veja bem, então, tem mais alguma pergunta? Não tem mais alguma pergunta. Nós declaramos, então, o senhor tem alguma coisa que o senhor quer declarar que o senhor acha importante, que não foi dito aqui? Porque às vezes tem alguma coisa que não foi perguntada, o senhor acha importante dizer. O senhor tem a liberdade. O que eu quero dizer para os senhores, como foi questionado aí, que eu não estaria falando aqui a verdade. Mas eu estou falando a verdade dentro do que eu sei. O que eu não posso é falar uma coisa que eu não tenho certeza e nem conhecimento, nem que eu ouvi. Eu confesso aos senhores, como foi dito mesmo pelo vereador, que os senhores sabem muito mais do que eu sei. Não, isso não. Estou falando com o senhor, relator, que vocês levantaram, pelo que os senhores levantaram, os senhores chegaram em coisas que realmente eu não tinha conhecimento. Quero dizer mais uma vez, eu dei entrada em 5.875 cavaletes, confiando e acreditando que eu estava fazendo a coisa certa, a coisa correta. Eu fiz isso. Qualquer hora, qualquer um dos senhores quiser ir lá na minha casa, perguntar aos meus amigos que me conhecem, os senhores vão vir. Estou aqui, qualquer hora que os senhores precisar de me chamar de novo, se os senhores quiserem, eu passo meu telefone aqui para os senhores aqui. Passa agora, qualquer hora. Minha casa está de portas abertas. Simples, até hoje. Até hoje simples. Faltando muita coisa para reparar. Mas eu vou reparar trabalhando. Trabalhando. O senhor me deu um conselho aqui que eu não vou esquecer nunca mais. Ninguém esquece uma cicatriz. Isso aqui é uma cicatriz. Isso pode ter certeza. Eu não assino mais um palito.
um palito riscado. Sem ouvir. Isso, bíblico, né? Maldito o homem que confia no próprio homem. Maldito. Isso eu disse. Eu omiti uma coisa aqui para os senhores. Opa! Eu sou teólogo também. Nervosismo eu esqueci de falar. Sou teólogo e sou educador físico. Bem, José Carlos, então agradeço. Então, só Bom, nós vamos chamar então agora o próximo depoente, que é a Maria Bernadette, que já se encontra aqui nas nossas de encaminhamento, ela propôs para uma sala, ela não assistiu, então vamos convidar. Presidente, só quero deixar o senhor aqui na mão do senhor e dos demais membros. Eu fiz a criação de um Fundo Municipal de Transporte Coletivo chamado FMTC, e em 2 itens dele tem tudo a ver com a SMT. Eu gostaria de deixar aqui registrar em ata essa criação desse fundo chamado FMTC. Eu queria, antes de o novo depoente estar aqui presente, eu queria colocar aqui a situação da gente estar convocando, está aprovando aqui novas convocações de algumas pessoas. O senhor Alexandre Silva Cruz, que atestou as notas. O senhor